Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês de novo aqui. 8h31 do dia 30 de junho. Vamos ver se a gente, com o seminário de hoje, fecha a nossa disciplina. Eu espero que ela tenha trazido aí uma contribuição para a evolução do vosso raciocínio no mestrado, tanto dos trabalhos de dissertação, quanto também da própria conformação, né, da opinião e do desenvolvimento das suas teses, né, das suas dissertações, dos seus trabalhos. Vamos lá, então. O texto de hoje, que é um texto que remete a Kant, o professor Vives faz um exercício que ele já anuncia de entrada ter sido objeto das suas observações duas vezes anteriormente. Uma, naquele livro de omissão, né, quando ele trata da comissão por omissão, em que ele faz uma remissão para o ambiente das discussões kantianas, e outra mais recente, que é a contribuição que ele fez para um dos nossos seminários de Direito Penal e Filosofia da Linguagem. Você sabe que a gente tem feito isso alternadamente, seminários ibero-americanos na Espanha, no Brasil, e esses seminários têm rendido anais, têm rendido publicações. E essa publicação que o professor Vives refere ali no começo é o produto final de um desses encontros, desses seminários ibero-americanos de Direito Penal e Filosofia da Linguagem. Ele retoma, então ele anuncia isso, né, que no texto ele retoma essas ideias, e de fato elas eram incompletas ou eram só esboçadas, e a mim parece que ele vai traçar aqui finalmente, eu acho que uma coisa que é muito importante, que é aquilo que ele chama de oposição ilustrada, que é o que ele culpa essa oposição ilustrada, o atribui a essa pretensão anti-ilustrada o fenecimento de uma base teórica kantiana que deveria ter sido supérstite à superação de algumas teses da razão pura kantiana que, de fato, se encontrariam já superadas, né? A ideia da liberdade em Kant deveria permanecer, na visão do professor Vives, mas ela só não permanece por conta de um ataque teoricamente sofrido a partir dessas teorias ou dessas bases que ele vai referir. Então, esse ponto é um ponto em que o professor Vives completa raciocínios anteriormente formulados. É um texto em que ele deixa claro já no começo quais são as questões kantianas a serem tocadas, e depois ele vai para uma justificação do porquê elas desapareceram concomitantemente à refutação das teses centrais kantianas. Por que elas foram confundidas? Parece que existiu aí um enfrentamento à questão do projeto da ilustração, que na visão do professor Vives conectava perfeitamente com a liberdade de base kantiana, né? Então, é um pouco um resumo da ópera, do que a gente deve passear em seguida, mas tem a palavra para começar esse assunto a Renata, pelo prazo de até 15 minutos. Vamos lá, Renata. Então tá, boa noite, colegas. Eu só queria primeiro agradecer, né, porque acho que esse semestre foi de muito bom proveito, consegui aprender e ler sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes. E a respeito do texto que eu vou falar hoje à noite, ele é um texto muito rico, então foi até difícil resumir ele, porque é aquele texto que dá vontade de imprimir e marcar tudo com marca-texto amarelo, porque ele é inteiramente rico. E é difícil resumir ele sem acabar pulando alguma parte importante. Mas vamos ver o que eu consegui resumir assim, nesses 15 minutos para vocês. Então, o texto ele fala do declínio do kantianismo em matéria penal. E o título, o principal, é o Reivindicação da Concepção Kantiana do Direito e do Delito. E já no início, o professor Vives fala que, à primeira vista, a importância de Kant em matéria penal parece escassa, em virtude de algumas declarações que o Kant fez em Metafísica dos Costumes, sendo elas as que fazem referência à pena de morte ou à necessidade de que o Estado se dissolva
quer dizer, ou a necessidade de que, mesmo que o Estado se dissolva, deve-se castigar antes ao último assassino para que o sangue não caia sobre o povo. O professor Vives coloca dessa forma, né? E ele cita Jiménez, afirmando que a premissa da pena de morte entra em contradição com outras ideias de Kant e com o núcleo do seu pensamento em razão da dignidade da pessoa, ligada à sua liberdade, não parecer acompanhar a legitimidade de privá-la da vida, tratando o sujeito como um mero objeto. E quanto à aplicação da pena em caso de dissolução do Estado, implicaria a imposição da pena como uma exigência de justiça jurídica, contrapondo a ideia de direito como uma forma de garantia da convivência externa. Aí ele parte para uma parte do texto chamada da liberdade transcendental e as liberdades políticas fundamentais. As reflexões de Kant acerca da liberdade transcendental discorrem que a ideia de que se a razão pode dirigir a ação, deve-se pressupor a liberdade ou a opção que pareça mais aconselhável. Assim, a razão que não poderia existir sem a liberdade não pode justificar a existência da liberdade que a faz possível. Ao tratar da razão pura prática, a pessoa que acredita ser livre deve chegar às mesmas conclusões, estando de fato livre ou não, ou seja, delimitar o que é certo juridicamente ou não exige como fundamento a liberdade, e é indiferente que ela tenha essa liberdade ou não. Uma segunda dificuldade enfrentada pela razão prática é que o ser humano tem intrinsecamente um sistema de orientação do que seria correto ante uma centena de circunstâncias, e uma aproximação ao tema de orientação teria influência de decisão, e por isso é tão fácil desorientar jurídico-moralmente as maiorias ou minorias de uma sociedade histórica. O Kant distingue também uma razão teórica que seus conceitos haviam se referido a um objeto de controle de diversas tomadas de decisão. Teoria essa que se contradiz nas próprias obras de Kant. O professor Vives, ele cita um parágrafo de A Crítica da Razão Pura e conecta a razão a uma sociedade regida por liberdades constitucionais básicas. Ou resumindo, não há uma liberdade transcendental sem bases constitucionais mínimas, onde a razão não poderia existir. Assim, a liberdade política efetiva é a condição da existência da razão, ou, como o professor Vives disse, a base do edifício da teoria kantiana. O professor Vives ainda assemelhou a essa necessidade do debate como a liberdade de Kant e a impossibilidade da linguagem privada de Wittgenstein. E Kant, ao propor a liberdade como base do edifício da razão, ainda ao tratar da razão teórica, afirma que ela pode ter o seu caminho com independência da liberdade, pressupondo a existência do espírito por trás do corpo físico. Nesse trecho, na página 712, remetendo a Wittgenstein, Vives afirma que ainda que essa substância espiritual exista, não se poderia saber nada a respeito dela, e por essa razão não podemos admiti-la em lugar da liberdade teórica, pois se é algo que de nada podemos saber, de nada serve. E por essa mesma razão há que se falar em uma liberdade teórica independente da prática. Quem afirma, como Kant, que se um ser se entende como pessoal, não pode fazer isso sem a ideia de liberdade. Já ligou essa ideia de liberdade à ideia de ação. E a ação diferencia dos fatos do que simplesmente acontece, da liberdade de não fazer ou de agir de outro modo. E se é assim, não se poderia aceitar a ideia de que a liberdade acompanha a ação desde o princípio, ou desde que os homens entendessem a existência dos deveres morais. Aí a parte que ele começa a falar do conceito de direito e delito na metafísica dos costumes, o Kant confirma a importância de atribuir a liberdade em seu modo de conceber o homem e define o sistema jurídico como uma garantia de coexistência de arbítrios, segundo uma lei formal de liberdade. Assim, uma ação é conforme o direito quando permite a liberdade de arbítrio de cada um coexistir com a liberdade de todos, segundo uma lei universal, defendendo um sistema de governo que a pessoa seja tratada como um sujeito e não como um objeto. Aí o professor Vives relata que a concepção kantiana de delito e de pena tem uma contradição. A congruência seria a possibilidade de estabelecer uma série de princípios do direito, desde os postulados da modernidade, mas essa pretensão obrigaria a operar do mesmo modo com a pena, agindo da mesma forma que a lei de Italião, uma contradição com os princípios da definição do direito. Isso porque, pelas leis de Italião, olho por olho,
dente por dente é uma medida inaplicável se o delinquente for cego e desdentado. É o exemplo que o professor Vives traz. Por essa razão, ele cita Maier, um neocantiano que fala que é possível fazer uma contraposição entre justiça e direito e justiça e liberdade. No capítulo que ele fala uma base débil, um fenômeno e a coisa em si, a realidade kantiana que percebemos é determinada pela nossa percepção, ou seja, uma realidade fenomênica, configurada pela nossa subjetividade. E esse trecho me lembrou a base do pensamento de Schopenhauer em um mundo como vontade e representação, que também teve a influência de Kant. Para Schopenhauer, o mundo como representação não é separado como a vontade era nas concepções platônicas, bem como na distinção kantiana de nômeno e fenômeno. De forma simples e objetiva, a vontade não é intuitiva, não se aplica às leis do princípio da razão suficiente. O que se conhece da vontade são os seus atos, as suas manifestações contidas principalmente nos movimentos do corpo humano, ou melhor, as suas objetivações da natureza. E concluindo essa primeira parte do texto, o professor Vives ele fala da essencialidade da liberdade política no sistema kantiano e as contradições e as deficiências expostas. Aí na segunda parte do texto dele é faticidade e validez, um breve relato do assalto à razão, não sei se traduzir correto, e nessa parte o professor Vives ele faz um parâmetro entre o pré e o pós-Primeira Guerra e o colapso social que aconteceu na Europa, mencionando a perda da força do discurso kantiano. Ele cita Heidegger, acho que é assim que fala, o qual fazia uma manipulação no discurso de Kant, mas as suas ideias foram criticadas como carentes de significação. O Heidegger, pelo que eu vi, ele foi um filósofo alemão, para quem a principal pergunta da filosofia dele seria o ser, e ele teve envolto com polêmicas relacionadas ao nazismo, tanto que ele foi filiado ao partido nazista, pelo que eu li, inclusive enviava cartas ao irmão dele, pedindo para apoiar o discurso de Hitler. Ele foi nomeado reitor da Universidade de Freiburg na época, e quando acabou a Segunda Guerra, ele meio que se manteve em silêncio, não quis se manifestar sobre as questões que o ligavam ao nazismo, né? E o professor Vives, ele mencionando Carnap, acho que é assim que fala, esse Carnap escreveu um artigo em que ele fazia Carnap. críticas... Oi? Carnap. Carnap? Ele escreveu um artigo onde fazia essas críticas e utilizava as frases do Heidegger, inclusive, para demonstrar a falta de sentido. E a análise da linguagem começa com uma luta contra a manipulação, que conforme Faye, procede o totalitarismo e, como discorre Hannah Arendt, no âmbito do direito, converte às vezes a linguagem de poder. Aí ele menciona o regime nazista e como a manipulação desenrolou, que a gente já sabe, né, historicamente falando, e como Heidegger apoiou esse regime, pelo que tudo indica, né? Aí ele começa falando de, não sei se é assim que traduz, é Um Caminho Perdido, de Heidegger a Welzel. E nesse ponto do texto, o professor Vives discorre que as ideias de Heidegger permeiam o direito por Wolff e Carl Schmitt na forma do decisionismo, a dialética amigo-inimigo e a atitude anti-ilustrada, onde a política seria um espaço de aplicação das ideias religiosas, citando, por exemplo, a Segunda Guerra, onde Deus foi substituído, de certa forma, pela figura do Hitler. E pelo que ao direito penal se trata, indica a persistência dogmática do pensamento autoritário e totalitário por trás da derrota do nacionalsocialismo, que, como afirma Neumann, as raízes do pensamento totalitário são técnicas de domínio, e por essa razão não cabe reduzir a persistência à esfera de influência do pensamento de Heidegger, e não poderia ser de outra maneira ante a tradição autoritária na Alemanha. Em Welzel, o Vives fala da influência das ideias dentro e fora da Alemanha, e com uma remissão a Carl Schmitt, onde o estado das coisas determina o que é legítimo fazer. E ele fala até da obra de Allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts, não sei, meu alemão é péssimo. Ele sinaliza que o direito penal não tem como fim a proteção dos bens jurídicos concretos, e sim a
tutela de certos valores essenciais vigentes na sociedade. E somente por inclusão dos bens jurídicos o Welzel acabaria sendo totalitário, utilizando valores puramente empíricos. E assim o professor Vives afirma que Welzel adota o giro ontológico de Heidegger, onde segue até mesmo uma linha que vai de Schopenhauer a Heidegger no sentido do que se atribui à vontade. Em virtude desse sentido ôntico, a faticidade se converte em um normativo, onde Jacobs fala da constituição normativa da sociedade. Dessa forma, o fato se torna um critério material do direito, onde as palavras deixam de ser decisivas e a garantia essencial do direito penal, que é a legalidade, ela se esvai. E Kant, ao falar da ordenação dos arbítrios, tem uma ausência de conteúdo concreto, e ao deixar uma margem de escolha a cada um, representa uma salvaguarda da liberdade de todos. De outro modo, a estrutura lógica objetiva da ação se forma na vontade, e se é assim, a vontade reside no injusto do ato, não podendo ser definida como lesão ou colocar em perigo a liberdade, senão como a vontade contrária ao direito. Assim, a injustiça deixa de ser objetiva e passa a ser pessoal, e afetando o sujeito de tal forma, perdendo a condição de pessoa para o ordenamento jurídico e resulta no tão criticado direito penal do inimigo. Aí o professor Vives ele dá um exemplo entre o conflito entre hermenêutica e liberdade, onde se debate a legalização do aborto, em que, em termos kantianos, um feto não carece de dignidade porque lhe falta liberdade, não pode determinar seus próprios fins, nem ser tratado como um fim em si mesmo. Ou seja, a qualidade ôntica do feto humano não pode prevalecer sobre os direitos de liberdade da mulher. Aí, só para acelerar no tempo, né, eu passei as conclusões assim do texto, em que o professor Vives ele apresenta duas. A primeira, ele tentou mostrar a distância entre o discurso do Heidegger e o nacionalsocialismo, mas as demonstrações sugerem o contrário, e ele até cita Jaspers, que afirma que as palavras que descrevem o discurso de Heidegger são fanatismo, totalitarismo e arbitrariedade, e a segunda é que a essência do autoritarismo contra o Estado de Direito infere no papel em que a determinação do direito toca a faticidade, onde os fatos podem obrigar a mudar o direito, mas há um limite, qual seja a democracia. E era isso. Tá bem, Renata. Bom, tem muita coisa aí. Dá para a gente ir abordando as suas questões, o resumo que você fez, a partir também das perguntas que os colegas possam fazer, ou os comentários que possam fazer. Então, palavra aberta. Guilherme? Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Parabéns, Renata. É um texto bem denso, bem difícil de resumir, e você fez muito bem. Professor, a minha questão, na verdade, talvez seja mais de algum esclarecimento do que algum comentário. Na página 726, professor, quando o professor Vives comenta a respeito da faticidade no Welzel e no Jacobs, ele fala basicamente que essa ideia de faticidade ela é quase que um passeio, né, do ôntico para o normativo, de Welzel nas estruturas lógico-objetivas, a Jacobs com a ideia de a constituição normativa da sociedade. Eu queria entender um pouquinho melhor o que o professor Vives compreende por faticidade, porque eu percebo que essa ideia veio do Habermas, né, naquele livro Faticidade e Validez, né? Mas eu queria compreender um pouquinho melhor essa ideia de faticidade, que para mim, eu passei os olhos no texto e não ficou tão clara. Então, é basicamente uma provocação. Obrigado. Tá bem, tá anotado. Quem mais? Esse texto é um texto polêmico, é um texto que gera bastante. A minha dúvida foi exatamente assim, interligada à do Guilherme, mas daí ali no ponto ele cita exatamente esse livro no rodapé. Eu queria só um comentário do professor, porque eu achei que Qual ficou livro? bem do Habermas. Minha dúvida é na página 733, que ele comenta ali aquela questão de
mitologia social, e eu achei que ficou bem, assim, em aberto, né? Assim, casos que ele cita ali na Espanha, especificamente, A segunda conclusão ali. E se o senhor puder só dar uma esclarecida, assim, no que ele talvez deve ter alguma coisa mais concreta que ele teria ali na Espanha. A gente vai ler e comenta daí. Isso, e a citação dele ali no rodapé 37 é justamente do livro que o Guilherme menciona. Então, Obrigado. Alguém mais? Roberta, vamos lá. Professor, acho que é mais uma reflexão mesmo, né? Agora que a gente está se aproximando do final aí da apresentação dos seminários, né? Da própria matéria. Eu particularmente achei assim interessante, né? Estudando, eu sempre acho que os textos do Vives, eles são um convite, assim, de como estudar a filosofia. E eu não tenho essa formação, pelo menos, né? Mas sei lá, eu creio que é muito importante a gente verificar como autores como Kant, né, podem ser lidos de tantas formas. E, por exemplo, na questão do aborto, né, traz uma discussão tão interessante que a gente não observa, né? Embora seja a discussão filosófica, ela permeie toda a questão da vida, e a gente não observe, né, esses argumentos, seja do Kant, seja de outros tipos de filosofia, inseridos nesse debate, né, que é tão comum hoje em dia, e ao mesmo tempo os próprios argumentos do Kant, né, a própria filosofia dele, de certa forma, é usada por autores como Heidegger para propor algo totalmente diferente, né? Então, assim, interessante analisar como que uma mesma base filosófica pode, a princípio, né, tipo, a priori, levar a lugares tão diferentes. Então, se o professor puder comentar também essa questão da filosofia como um geral, né, que eu acho que o Vive sempre propõe isso com os textos dele, de como ele leva os estudos. Tá bem. Alguém mais? Mariana, Raissan? Eu acho que... Boa noite, professor, boa noite a todos os colegas. Eu só acho que, já que estamos falando de filosofia, né, já que estamos falando do Habermas, acho que seria interessante comentar um pouco, professor, sobre a influência do Austin, né, de como que a influência do Austin no pensamento do Habermas e como que o professor Vives pega isso e traz para a ação significativa. Acho que aí dá para fazer um link bem legal para a aula. Também. Que é aquela ideia, né, dos atos superlocutórios e locutórios, que o Vives ele vai pegar um desses aspectos e vai trazer para a sua teoria. Então, acho que seria legal fazer esse gancho. Mariana? Não? Não, professor, não tenho comentários hoje. Foi um texto que eu particularmente tive um pouco de dificuldade para compreender, entender. Então, gostaria de aprender mais com os questionamentos dos colegas mesmo. Obrigada. Só um comentário. Sim. Eu acho que lá no Drive deve ter o Faticidade e Validez. Eu acho que deve estar lá. Do Habermas tem alguns livros lá. O do Austin eu sei que está lá. Ou Como Fazer Coisas com as Palavras. Então, se os colegas quiserem depois dar uma olhadinha lá no Drive, lá, sugiro. Fica aí a dica. Vamos lá. Eu vou começar pelo comentário da Roberta. Né? Olha, que curioso isso que os filósofos possam ser lidos de formas tão antagônicas, né? Que no final as coisas meio que se contraponham a partir de uma base comum. O que acontece, né? Como é que é isso, né? Por que como uma base pode levar a tanta diferenciação? Eu acho, e é uma opinião pessoal, mas é embasada no professor Vives, porque ele alerta isso a todo momento. Vocês já devem ter visto isso em outros textos, devem ter visto no livro de Fundamentos, constantemente uma referência do professor Vives dizendo assim, olha, isso aqui não é o Wittgenstein, é a minha leitura do Wittgenstein. Isso aqui não é o Habermas, isso aqui é a minha leitura do Habermas. Isso aqui não é Kant, isso aqui é a minha leitura do Kant. Eu acho que este hábito, essa forma de se colocar frente a um discurso, vamos dizer assim, é uma forma filosófica de fazer esse discurso. Por que eu acho que era uma forma filosófica?
Porque a filosofia se ocupa disso. Vamos lá, se a gente olhar para o que comenta o Wittgenstein, a filosofia é uma forma de refazer a pergunta, deixando intacto o problema, né? Ou seja, a filosofia não está lá para resolver coisa alguma. Ela está lá para reelaborar a pergunta de uma forma mais... a tentar dar um giro a mais sobre o mesmo ponto, tornando a pergunta mais esmiuçada, mais detalhada, mais concreta, melhor esmiuçada, etc., mantendo o problema intacto. Quem diz isso é o Wittgenstein, não sou eu, né? A filosofia não está para resolver nada, ela está lá para melhorar a pergunta. Pois bem, eu acredito que o professor Vives embora ele seja um jurista, ele é também um filósofo, porque o approach que ele faz de uma determinada tese, ou de uma determinada expressão, ou de uma determinada ideia, é sempre dizendo, ou alertando, essa é a forma como eu leio fulano, né? Eu leio fulano assim. Então, ao ler fulano assim, ele vai transpor a sua leitura a respeito do sujeito, que não necessariamente é a ideia que o sujeito teve anteriormente. Veja, isso é uma postura que isenta o raciocínio ou o objeto descrito pelo Vives como algo existente no plano do ser. É um approach também filosófico e também linguístico, né? É o sentido que ele dá para o que disse ciclano ou fulano e, portanto, é o uso que ele faz da ideia do fulano ou ciclano. E nesse contexto, no contexto desse texto muito claramente, o que o professor Vives diz é o seguinte, ele diz, olha, para mim, a liberdade kantiana segue sendo a base de estruturação daquilo que a gente pode chamar de delito e daquilo que a gente pode chamar de direito. Mas essas ideias, essa base, essa liberdade kantiana, ela acabou soterrada, né? Ela era um discurso fundante de uma ideia liberal iluminista, que acaba soterrada por conta de outras ideias do Kant, que no pacote associativo que se fez entre essas ideias e a proposição fundante de direito e delito dele, acabaram sendo traduzidas como inúteis e descartadas, né? Ou seja, o que ele vai dizer é, olha, aqui, ao descartarem a ideia de delito e de direito em Kant, o fizeram a partir das considerações, tomando o delito a partir do fundamento da pena em Kant. E o fundamento da pena em Kant é insustentável mesmo. Mas o problema é que esse delito e esse direito, eles não estão fulcrados só nisso. Há uma outra ideia kantiana, que é a ideia de liberdade, que é supérstite ao próprio Kant, que o Kant é contraditório em alguns pontos entre a ideia da sua razão prática e a razão pura. Veja, não se trata de uma afirmação de ser sobre Kant. O Kant é contraditório. Não, a leitura que o Vives faz de Kant é uma leitura que aponta a uma contradição. E essa contradição, no modo de ver dele, só teria uma solução, que era dispensar as teses e ficar com a concepção de liberdade. Dispensar as teses sobre pena de morte, as teses sobre necessidade de execução do último condenado quando o Estado se dissolvesse, e preservar no âmago a ideia de liberdade, que é a ideia que late por trás da razão, mas de uma razão prática e não de uma razão pura. Ou seja, de uma razão que não é independente de um approach que presume liberdade. Tá? Então, mais ou menos é isso que ele vai dizer. Então, como é que eu responderia ao questionamento da Roberta? Eu diria, o que provoca esse aparente conflito é que a abordagem que o professor Vives faz e que muitos autores fazem dos textos filosóficos são em si próprias abordagens filosóficas e, portanto, a leitura de um a respeito do outro, que não pretendem dizer o que é o pensamento do outro, senão que pretendem dizer a impressão que tem a respeito do pensamento do outro. Portanto, reformulam a pergunta sobre o pensamento do outro, mas não respondem o que é o pensamento do outro. Então, como essa reformulação pode dar-se de modo diferente entre os autores A e B,
você vai ter approaches diferentes do que... Olha, não precisa ir muito longe. O Jacobs cita como fundamentos para o seu direito penal do inimigo Rousseau, né? Rousseau, Locke. Cara, o Locke, mais liberal que o Locke, pô, ele ser fundamento do Jacobs é um negócio ininteligível. Só o Jacobs consegue ler o Locke dizendo que tem alguma coisa a ver com aquilo que ele prega. Ninguém faria essa leitura, né? Mas, enfim, se trata de um approach de um autor que é um jurista também filósofo, enfim. Né? Então, o que eu te responderia é isso. Parece existir aí uma leitura filosófica da filosofia. Então, né? Não sei se isso te atende. Com certeza, professora. Obrigada. Bom, aí vamos lá para os pontos fixos apontados pelo Daniel e pelo Guilherme. Eu vou começar pelo do Guilherme, que refere à página 726, tem razões cronológicas aqui. Faticidade, Weltzel e Jacobs, eu anotei. Passeio ôntico normativo, né? A partir de Habermas. Então, vamos lá para a leitura daquilo que está no texto. Dificilmente poderia exagerar-se a importância da manipulação que Weltzel leva a cabo do formalismo kantiano e sua nefasta influência sobre o pensamento jurídico constitucional e a dogmática penal posterior. Bastará fazer referência à sua obra de Direito Natural e Justiça Material, na qual, já desde o próprio título, ele contradiz o caráter formal imperativo kantiano, atua de tal modo que a máxima de tua ação possa converter-se em lei universal, entendido esse formalismo como uma ausência de conteúdo e captando, finalmente, não já por uma ética material dos valores, ao modo do primeiro Scheller, mas por uma referência a estruturas lógico-objetivas da ação ou da culpabilidade vinculantes para o legislador. Veja, quando Weltzel refere à faticidade, ele está remetendo a estruturas lógico-objetivas existentes condicionantes da estrutura jurídica. É um condicionamento do dever ser a partir do ser, né? Em que ele vai remeter a determinadas condições que ele captura, na verdade, no Nicolai Hartmann. Né? Nicolai Hartmann, que é constantemente negado como fonte no Weltzel, acaba remetendo ao Honigswald, mas que na verdade não é isso. Né? Se você pegar o ser espiritual, você vai encontrar um monte de referências que estão quase que literais no texto do Weltzel. Weltzel vai dizer, basicamente, que existem estruturas lógico-objetivas condicionantes da estrutura normativa. Portanto, a normatividade que exista vem pré-condicionada por uma ontologia, por mais que a gente procure, na verdade, nessa ontologia sentido. É claro que o Weltzel vai lidar com certas categorias do ser, um ser da ação enquanto um movimento que visa um propósito, né? A gente sabe disso, né? E algumas estruturas em Weltzel são muito carregadas de uma ontologia natural, quase remetendo ao século XIX, mas tudo aquilo que tem sentido em Weltzel também é um sentido do ser aí, ou seja, um sentido dado por pré-condicionantes. Essas pré-condicionantes nem sempre elas são ônticas, mas nem sempre elas são naturais, às vezes elas são sociológicas, como é o caso do fundamento do próprio direito penal, né? Pensa lá o fundamento do direito penal para o Weltzel, qual é? A conformação subjetiva das pessoas à atitude interna das pessoas ao ordenamento. Portanto, o pré-condicionamento ôntico, ou seja, a estrutura lógico-objetiva fundante do direito penal em Weltzel, é uma estrutura lógico-objetiva relacionada a um contexto histórico, né? Ou seja, é a conformação das pessoas àquele contexto histórico, ao modo de ver as coisas. E qual era o modo de ver as coisas durante o período em que o Weltzel escreve isso? Era o modo de ser do nacionalsocialismo, né? Que condiciona, portanto, o juízo a respeito das coisas a partir das coisas tais como são. E essas coisas tais como são o próprio discurso fundante do nacionalsocialismo, que é o discurso que ampara também o modelo heideggeriano, daí a conexão, né? O ser aí é um ser histórico, e, portanto, um ser historicamente inserido, logo, no contexto histórico em que se vivia, era o ser vinculado ao destino e à raça do povo alemão. Então, a referência toda de conexão direta entre esses
entre o pensamento heideggeriano e o discurso do nacionalsocialismo se encontra em uma obra que foi publicada a posteriori. Ela ficou durante um tempo oculta, porque eram aulas que o Heidegger dava para a formação de líderes nacionais socialistas, e esse material ficou todo apreendido. A família do Heidegger manteve esse material longe do público durante longo tempo e terminou publicado mais recentemente. Vocês encontram, são os chamados cadernos negros. Sabe, se vocês procurarem pelos cadernos negros, vocês vão encontrar aulas do Heidegger em que ele faz uso, inclusive, das próprias expressões que figuravam no Mein Kampf do Hitler, né? As mesmas expressões sobre povo, sobre raça, sobre sangue, as mesmas nas aulas de preparação dos líderes alemães de então, fundadas numa ideia de uma ontologia do ser aí. Portanto, a conexão ela não se fez talvez muito evidente naquele momento, mas se fez depois. Claro, daí segue o professor Vives. Em virtude dessa proposta, o ôntico, a faticidade, se converte em normativo, falácia que ainda se expressa mais cruelmente em Jacobs, que fala da constituição normativa da sociedade. Assim, os fatos se convertem em um critério material de interpretação do direito, de modo que as palavras da lei deixam de ser decisivas e a garantia mais básica do direito penal, o princípio de legalidade, se esvanece, né? Com ele, todo o direito dos cidadãos frente ao poder. Aí o Guilherme pergunta, essa passagem do ôntico para o normativo não me pareceu muito clara, porque ele está falando do ôntico, da faticidade, e depois se converte isso, no Jacobs, em normativo. Uma falácia que mais cruamente se fala da constituição normativa da sociedade. O que faz essa transposição, na opinião do professor Vives, é precisamente o discurso heideggeriano. Se vocês olharem mais atrás, deixa eu localizar no texto para deixar vocês situados. Olha aqui, ó. Procure na página 722 uma menção no finalzinho do epígrafe, antes do C, a referência à heideggeriana. A ontologia de Heidegger, que substitui o ente pelo sentido, constitui uma manipulação muito mais refinada, mas também mais completa. Faz que o que é determine o que deve fazer-se. Assim, o primeiro mandamento de um alemão deve consistir em ser alemão e, portanto, em atuar como alemão. A ontologia se converte em hermenêutica, ou seja, o intérprete do que fazemos, do que devemos fazer. As funestas consequências desse câmbio de perspectivas foram postas de manifesto à saciedade. Então, veja, o que é determina o que deve fazer-se, ou seja, existe um pré-condicionamento entre o dever ser em relação àquilo que é. Ou seja, há uma constituição prévia de uma ontologia que é um evento, que é um objeto, que é um contexto, enfim, dado, que não pertence, que não é passível de interpretação, de compreensão diversa ou de divergência, mas algo pré-condicionante daquilo que vai constituir o dever ser. No dever ser nós podemos ter variantes, mas não nesse condicionante. Esse condicionante determina a pré-existência que vai levar àquilo que delimita o objeto da análise. Portanto, em Weltzel, diz o professor Vives, esse pré-condicionante é um pré-condicionante proveniente quase da natureza. O conceito da ação em Weltzel é um conceito de ação natural, em alguma medida. Não é ôntico, mas é ontológico. Não é ôntico porque não é simplesmente o evento externo à pessoa, senão o direcionamento da finalidade da pessoa que promove esse evento externo, e, portanto, existe aqui uma logicidade naquilo que é ôntico, e, portanto, é ontológico, o conceito de ação em Weltzel, e a partir desse conceito de ação se estrutura, então, uma teoria do delito, se estrutura o dever ser. No Jacobs também existe um pré-condicionamento
Porque o Jacobs vai fazer uma afirmação sobre como funciona a sociedade no plano de um Dasein, ou seja, no plano de um ser aí. A sociedade é dada como estrutura autopoética. Não é questionável a autopoiese em Jacobs. Não podemos discutir a autopoiese em Jacobs. Ele dá aquilo por sabido. Ou seja, aquilo ali não entra em discussão. Aquilo é o evento, aquilo é o objeto, aquilo é a faticidade. Qual é a faticidade da estrutura do Jacobs? O fático em Jacobs é que a sociedade é um sistema autopoético. Esta frase não é questionável, não é discutível. E a partir disso, então, se estrutura um modelo jurídico, o dever ser, que é pré-condicionado por essas categorias. Tanto que você vai olhar, assim como você vai olhar a ação e a culpabilidade em Weltzl a partir de condicionamentos dados, né? Você vai olhar a ação e a culpabilidade em Jacobs a partir de dados, a partir daquilo que é dado. O que é dado em Jacobs? A estrutura normativa quer manter sua própria estabilidade. Isso é o dado, né? Isso não é questionável. A diferença, Guilherme, talvez o que facilite para a gente que estuda direito penal compreender esses condicionamentos estreitos, seja falar em sistemas fechados e sistemas abertos de imputação, né? Quando você olha, por exemplo, um modelo do Roxin, é um sistema aberto, um sistema permeável. Entram princípios, entram interpretações sociais. Um sistema linguístico é um sistema aberto também. Tanto que o Martínez Burran tem naquele texto dele a comparação entre o modelo do Roxin e do Vives, né? E falando de sistemas abertos. A contraposição a isso são sistemas fechados, sistemas pré-condicionados. E perceba que isto é exatamente a grande diferenciação entre o Heidegger e o Wittgenstein, né? Wittgenstein vai, de fato, em busca do primeiro, na sua primeira versão, de uma lógica da linguagem, tá? Heidegger dá um passo além. Ele diz, olha, a lógica da linguagem é uma ontologia. Existe um ser da linguagem que é o ser aí, é o ser dado pelo contexto histórico, blá, 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 blá. E o Wittgenstein estava em sentido contrário. Ele diz, olha, eu achava que deveria procurar uma lógica da linguagem, só que eu me dei conta que não existe uma lógica da linguagem, senão várias. Cada lógica da linguagem nasce a partir do seu emprego, do uso da linguagem, portanto, as linguagens são tantas quanto seus usos, logo as lógicas são tantas quanto seus usos. É impossível capturar uma linguagem única ou um dado estável na linguagem, né? Não vai acontecer. Então, acho que basicamente a diferença seria essa. A passagem ali do ôntico para o normativo tem uma conexão. Essa conexão é um pré-condicionamento a algo dado. Que o algo dado seja em um dado da natureza e em outro um dado normativo, é uma circunstância, mas esse dado pré-condiciona a estrutura do ser, aliás, do dever ser, né? É um ser que constitui um limitador do dever ser. Qual é o ser em Weltzl? É o ser das estruturas lógico-objetivas. Qual é o ser em Jacobs? É um sistema autopoético jurídico penal, né? Mais ou menos seria essa a conexão, tá? Daí o Daniel, que comenta lá a segunda conclusão do Vives, que vai remeter ao Habermas, talvez aí conecte um pouco também com o comentário do Haysan. Vamos a essa segunda conclusão, que afirma o professor Vives textualmente página 733, a essência do embate autoritário contra o Estado de Direito reside no papel que a determinação do direito joga à faticidade. Nos fatos, podem obrigar a mudar o direito, mas essa mudança tem os limites que Habermas expressa ao descrever a concepção paradigmática de Estado de Direito Democrático. Esta citação do Habermas, esta compreensão paradigmática, do mesmo modo que o Estado de Direito mesmo, conserva um núcleo dogmático, a saber, a ideia de autonomia, conforme a qual os homens só podem atuar como sujeitos livres, na medida em que só obedeçam às leis que eles mesmos tenham dado, conforme as convicções que intersubjetivamente tenham chegado. Nada disso existe
porém, quando desde as concepções como as que aqui se criticaram, se elabora uma mitologia social, cujos qualificativos passam sem mais a integrar-se de um modo ou outro ao sistema jurídico. Esse é um caminho que, lamentavelmente, foi sendo seguido pelo legislador espanhol nos últimos tempos. Esse caminho conduz diretamente mais além da democracia, transformando-o pouco a pouco em um fascismo que não se atreve a dizer seu nome. E se isso é assim, tem pleno sentido a volta ao Kant descrito na primeira parte, ou seja, ao Kant que se situa a igual liberdade de todos no centro do sistema e faz dela a essência mesma do direito. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ou se apoiando em Habermas, para dizer, né, que é na ideia de autonomia e de liberdade kantiana que deve residir a estruturação de um verdadeiro Estado democrático de direito. Quando você diz, olha, eu não sei o que ele pensava, o que ele queria referir com o caminho da Espanha, eu penso que o que ele queria referir com o caminho da Espanha é uma certa subserviência ao modelo de cientificidade alemão, especialmente às interferências dos funcionalismos, né? Se você olha especificamente para algumas escolas espanholas de direito penal, elas professam a adoção de um funcionalismo, por vezes até um funcionalismo sistêmico exacerbado. Se olhar para Pompeu Fabra, por exemplo, os trabalhos do professor Silva Sanches, eu convidaria vocês para uma leitura em paralelo do direito penal do inimigo, do Jacobs, e o direito penal de 2 ou 3 velocidades do professor Silva Sanches, conforme a expansão do direito penal, né? A expansão do direito penal na sua última vertente fala em um direito penal de 3 velocidades que está muito parecido com o direito penal do inimigo do Jacobs. Aliás, o prólogo do livro, na edição argentina, é o prólogo do Jacobs, no qual ele próprio identifica uma coisa com a outra. Então, na minha impressão, a crítica que o professor Vives faz para que caminho está indo alguma doutrina espanhola é um pouco esse. É um caminho de subserviência a um modelo alemão que é o modelo daquilo que ele chamou durante todo o texto, e vocês devem ter percebido, devem ter sentido isso. Durante todo o texto, o professor Vives vai falar da existência de um contradiscurso ilustrado. Ele diz, olha, o que deveria ser preservado lá do Kant, que é a ideia de liberdade ou de autonomia do homem, né, o homem como um fim em si mesmo, isso é esquecido, e o Kant acaba sendo identificado por algumas teses que realmente não são teses sustentáveis hoje em dia. É como se assim, olha, por conta aquilo que a gente começou falando na pergunta da Roberta, né? Olha, por conta de algumas opiniões do Kant, que são opiniões polêmicas, de fato o professor Vives as chama de superadas e impossíveis e insustentáveis nesse momento, por conta dessas opiniões, então nós descartamos ele todo, né? Não serve nada do Kant. Quando ele diz, olha, a ideia de liberdade kantiana e de autonomia, o homem como um fim em si mesmo, ela é inclusive contraditória com essas ideias kantianas mesmo, se ela for lida como está sendo lida, no sentido da afirmação do Estado Social e Democrático de Direito. Agora, claro, nós podemos descartar elas também, junto com o descarte das outras ideias do Kant. As outras ideias do Kant realmente prejudicam a compreensão da liberdade em Kant tal como é, como fundante da razão, como algo pressuposto à razão mesma, ou seja, não é a razão que busca fundamentar a liberdade, não há uma razão para dizer por que você deve ser livre ou você deve ser condenado, mas o contrário, é o pressuposto de liberdade que funda a existência de uma justificação ou de uma razão humana plausível. Então, perceba, talvez o discurso do Kant seja... E daí ele diz assim no texto, o professor Vives, diz assim, olha, se querem substituir essa ideia da liberdade em Kant, vai substituir pelo quê? No caso do discurso contra libertário ou contra o iluminista, na opinião do professor Vives, isso foi substituído pela natureza das coisas. Em Heidegger, pelo Dasein, né? Pelo ser aí histórico. E não foi uma boa, né? Porque, afinal de contas, foi a estruturação que deu aso a uma filosofia proclive ao nacionalsocialismo e proclive a uma série de outros autoritarismos. Então, parece que não era
Vamos tirar, então, vamos dizer que o fundamento da razão não é a liberdade em si mesma como pressuposto, é o quê? A natureza, o dado, o que é? Né? Então, essa condicionante, o que é que funda a razão, que é a pergunta da razão prática, pois parece que deveria prevalecer, não deveria ter sido soterrada. O professor Vives até fala que esse discurso científico de soterrar as opiniões kantianas é algo que ele tentou até alertar naquele texto. Vocês devem ter visto que ele cita aquele texto que ele mesmo fez sobre o von Kirchmann, né? Falando do período, quando vocês leram a parte filosófica do texto do von Kirchmann, vocês devem ter se encontrado com isso, né? Se encontrado com essa... O von Kirchmann também foi vítima, né? Ele tinha certos pensamentos interessantes e acabou sobrando uma frase que não tem nada a ver, soterrando todo o resto daquilo que era interessante por causa de um refluxo contra ele daqueles que pregavam o discurso científico em matéria jurídica. Pois bem, o professor Vives diz, olha, houve um empenho teórico e filosófico muito potente em contrapor as ideias liberais que estavam contidas no pressuposto de liberdade kantiano como fundamento do direito e do delito, e isso foi embora, substituído como se o Kant fundasse a ideia de direito e de delito a partir da pena. Essa associação em fundar o delito a partir da pena é justamente o que tomam alguns autores, como o próprio Jacobs. O Jacobs diz que a função da pena é a mesma função do direito penal. Não me parece isso um despropósito, me parece um despropósito a escolha que ele faz para qual é a função da pena. Estabilidade do sistema jurídico penal, isso sim parece um disparate. Né? Não, por quê? Não, porque isso é dado autopoeticamente. Né? Então, daí não dá para discutir. Então, sabe, eu me lembro muito bem de um congresso em Porto Alegre, que nós fomos para assistir o Jacobs, estava o Jacobs, o Monte Alegre Linné e o professor de Porto Alegre, como é o nome dele, um procurador, enfim, o André Calegari. O André Calegari organizou um congresso, trouxe o Jacobs, trouxe o Monte Alegre Linné, e nós fomos assistir. E estava bastante gente, estava eu, Alexandre Vundelich, Sala de Carvalho, tudo na primeira fila, ele pronto a fazer pergunta para o homem, né? Daí fizeram as exposições, disseram que não ia ter debates, e nós pensamos, bom, vamos falar com o Calegari para jantar com esse cara, não pegar ele no jantar, né? E daí o Calegari anunciou que então iam fazer um jantar de adesão, um restaurante tal, mas que o professor Jacobs não iria porque ele não vai a festas. Então larguei, né, cara? Então, tipo assim, nem ali era para discutir, não dava para discutir, o cara propõe o dele e o meu não é discutível, né? Levei um tempão para alcançar um jeito de debater diretamente com o cara, acabou acontecendo na escola de verão em Göttingen, muitos anos depois, em que daí, aí, assim, os que presenciaram, né, estava lá, por exemplo, o Carlos Galvez, né, da Colômbia, que até hoje ele lembra disso, né, que foi um aperto, eles me deixaram daí fazer perguntas para o Jacobs, e a aula terminou, porque daí não saía, porque o ciclo dele é fechado mesmo, não tinha resposta para as coisas, porque as coisas são como são e são dadas. Como assim, cara? Né? O que é dado em direito? O sistema fechado. E aí havia algumas perguntas muito cruciais, né? Como é que o senhor sustenta uma teoria da imputação objetiva, se a imputação objetiva é a imputação objetiva do resultado, e um resultado diz respeito ao bem jurídico. O senhor não usa a categoria do bem jurídico, seu resultado é referente ao quê? Referente à norma, então o senhor não precisa do resultado, porque a norma é dada. Qual é o resultado? O resultado é a própria norma? A norma e pela norma, qual é o resultado? Não dá para falar de resultado. Se não dá para falar de resultado, não dá para falar de imputação objetiva do resultado. Como é que o senhor tem uma teoria da imputação? E aí foi, né? Vocês podem imaginar o que é que isso pode virar num debate, né, em que o sujeito não consegue sair do lugar. Foi isso, né? Acabou ficando famoso porque depois que daí viram o sujeito foi até um pouco deselegante depois que viram o sujeito em maus lençóis, daí alguns outros professores presentes dos argentinos, uruguaios começaram a perguntar também, e todo mundo falava ao mesmo tempo, já não deixava um homem falar, daí o senhor Caiambos encerrou a aula, porque virou um tumulto, né, generalizado, né, quando viram o homem apertado,
Sabe aquela história, né? Precisa derrubar o cara grande, que derrubou, todo mundo queria chutar, aí virou uma coisa muito constrangedora. O professor Caiamos foi muito, muito assertivo e encerrou a aula, né? Mas levou tempo, porque, claro, uma coisa sem discussão, uma coisa que não permite discussão, é contra isso que se bate esse modelo, sabe, Daniel? Quando se vai tomar um Estado democrático de direito como referência, o ponto de partida são os sujeitos livres, né? Como é que você pode falar de sujeitos livres num sistema jurídico quando o sistema jurídico é dado e alguns sujeitos são inimigos desse sistema jurídico dados também, e pronto, e não há o que fazer. Então, isso não tem o menor sentido, né? Falar em democracia a partir disso. O sistema fechado, ele é antidemocrático em si. A isenção, a impossibilidade de crítica ao sistema, porque ele parte de dados inquestionáveis, isso realmente não pertence ao direito, né? Afinal de contas, o direito é uma construção humana e dialética. Se vocês observarem durante o progresso do raciocínio do professor Vives no texto, a partir da ideia de liberdade kantiana, o que ele vai construindo é isso. Ele diz, olha, espera um pouquinho, essa tal razão pura, que é isenta de liberdade, ela não é demonstrável, entre outras coisas, pela mesma razão que não é demonstrável a existência de uma linguagem privada que refere o Wittgenstein. Né? Como é que eu provo liberdade? Ora, na interação, né? Onde é que existe a liberdade? Por que é que existe a liberdade? Vocês vão lembrar, aqueles que leram o livro de Fundamentos do professor Vives, vão lembrar do comentário dele sobre o Robinson Crusoe. Robinson Crusoe está na ilha, está sozinho. Existe um conceito de liberdade? Para quê? Que afirmação se pode fazer sobre liberdade num contexto só existe um? Liberdade do quê? Como livre? Livre do quê? Qual seria a amarra? Porque a liberdade pressupõe a contraposição à liberdade. E essa contraposição à liberdade presume uma coisa: interação. Que é a forma como nós conhecemos a ação, certo? No princípio era a ação. Depois, né, a estruturação do sentido. A estruturação do sentido da ação vem a partir da ideia de liberdade de ação, porque a liberdade de ação existe na medida em que eu tenho uma interação. Chego sexta-feira, tem que ter regra. A mesma razão que dá origem à regra dá origem à sociabilidade, portanto, à ação e, portanto, ao discurso de liberdade. E nem importa se existe liberdade ou não. Importa que nós temos que nos comportar como se existisse. Tá? Então, a liberdade passa a ser um pressuposto da própria razão. Então, como é que você vai falar em uma razão pura? Como é que você vai falar numa razão pura que independe de liberdade? Claro, que ela seria criadora da liberdade, mas que razão pura é essa? E quão pura é essa razão, se, afinal de contas, nossa liberdade, como expressão do ser humano como fim em si mesmo, é uma liberdade contraposta à liberdade dos outros, e, portanto, é uma liberdade política, né? Como é que vamos falar de política de um só? Que política fazia o Robinson Crusoe sozinho na ilha? Mas é uma piada isso aí, né? Então, existe uma dinâmica de raciocínio do professor Vives que é essa. Ele diz, olha, existiu uma estruturação de raciocínio kantiano de uma liberdade como modus, né, condicionante da própria razão, e essa liberdade condicionante da própria razão é o que determina a existência de um delito, porque essa liberdade acaba sendo exercida de uma forma a tolher a liberdade alheia, ou seja, interação, né? E é exatamente isso que também sustenta o delito. O delito é delito porque o sujeito ultrapassa os limites da liberdade que lhe é conferida, sociologicamente falando. Né? Esta é a liberdade que deveria ter sobrevivido. Eles não sobreviveu, por quê? Porque as pessoas condicionaram toda esse raciocínio kantiano às teses kantianas sobre pena de morte, né? E sobre a necessidade de punição, em última instância, se o Estado mesmo se desfizesse, deveria punir o último condenado para não levar consigo a impunidade. Isso é uma loucura, né?
Uma loucura, porque, claro, por um lado, como é que você vai falar em pena de morte, onde o sujeito é um fim em si mesmo, né? E esses questionamentos estão lá no começo, né? Se você olhar, logo no começo, ele já explica de entrada quais são as oposições. Ele cita ali o Jiménez Redondo, que é o tradutor do Kant, né? O tradutor do Habermas também, para o espanhol, vários textos do Habermas. E ele vai falar isso, ó, essencialmente, olha lá, Manuel Jiménez assinalou que, ao considerar como legítima a pena de morte, entra em contradição com outras ideias de Kant, e mais ainda, é incongruente com o núcleo duro do seu pensamento. Com efeito, a dignidade da pessoa em Kant liga à sua liberdade. Não parece poder compassar-se, né, ou entrar em compasso com a legitimidade de privar-lhe a vida. Quem é essencialmente sujeito passa, no caso da pena de morte, a ser tratado como simples objeto. Né? Isso é uma observação do Jiménez Redondo, né, a respeito do Kant. Olha, tem uma contradição aí. Né? Se eu vou afirmar a possibilidade ou a viabilidade da pena de morte, o sujeito deixa de ser sujeito e passa a ser objeto durante a execução da pena de morte. E a segunda objeção, ele diz, ainda tem maior importância a declaração de que a pena deve impor-se, incluso no caso de solução do Estado. Assim se apresenta a imposição da pena como uma exigência de justiça jurídica, coisa que concorda dificilmente com a ideia de que o direito deve limitar-se a garantir uma ordem de convivência externa. Que ordem de convivência externa? A ordem de convivência entre as liberdades de todos. Se eu tomo a liberdade como pressuposto da razão, a razão de existência do Estado presume a liberdade de todos. Né? Eu vou garantir uma ordem de convivência externa. Ora, que ordem de convivência externa é necessário garantir quando o Estado não existe mais? O Estado está garantindo o quê, exatamente? Todo mundo foi embora, cada um foi para um lado. Qual é a contraposição entre uma pessoa e outra que eu tenho que garantir? Nada. Então eu tenho que punir por quê? São essas contradições que aquilo que o Vives chama de núcleo duro do pensamento de Kant, na liberdade prática, tornam-se incompatíveis com esses postulados da metafísica dos costumes. Veja, eu estou dizendo tudo isso e alerto, como eu disse lá no começo, tudo isso é a leitura que o professor Vives faz de Kant, tá? Sujeita a que outros interpretem de forma diversa. Né? E é evidentemente que aqueles que foram os detratores do Kant disseram outra coisa. Né? Aliás, o texto... Deixa eu ver aqui. Eu fui atrás durante a tarde de um texto que é citado, que eu não tinha, né? Um texto que é citado do Kant, esse texto do Ulrich Klug, né? Sobre a reforma penal na Alemanha, a despedida de Kant e Hegel. O problema é que ele está citado aqui como um texto que, na verdade, não existe, ou seja, não é que não existe, ele é um texto recompilado um pouquinho. Ele é um texto recompilado em uma coletânea com outro nome. E aí você acaba não conseguindo achar. Mas eu consegui baixar a coletânea toda, né, onde tem esse texto do Klug. Eu quero ver se consigo passar no chat aqui para vocês, mas eu achei isso em outro computador. Então eu tenho que transferir para cá. Só um pouquinho. Tá aqui, ó. O Henrique Klug. Se for mais fácil, professor, manda no grupo do WhatsApp. Acho que não até é melhor, mais fácil. Não é mais fácil porque ele está na minha área de trabalho do notebook. Então é mais fácil eu fazer o que eu estou fazendo, que é transferir para o e-mail, e do e-mail abrir o e-mail aqui na tela e já mandar para vocês. Ó, o texto chama-se, é uma coleção da biblioteca, Problemas da Filosofia e da Pragmática do Direito. Problemas da Filosofia e da Pragmática del Derecho. E dentro dele, ele tem vários textos do Klug. Um deles, quer ver? Deixa eu achar aqui o índice. O índice é no final, aquelas coisas meio...
os portugueses fazem muito isso, né? Os livros portugueses, o índice é no final, uma coisa um pouco curiosa, mas enfim, é um hábito. Tá aqui, ó. Eu vou baixar ele aqui e já passo para vocês. Olha, ele tem um primeiro texto que se chama Investigações Filosófico-Jurídicas, um segundo que é a utilização instrumental da lógica nas decisões jurídicas, um terceiro que é a pragmática do direito, suas teses básicas lógico-filosóficas. Né? Dentro desses 3 textos é que vai aparecer, no primeiro, nas Investigações Filosóficos-Jurídicas, o terceiro texto é Despedida de Kant e Hegel, uma crítica just-filosófica básica. Tá? Então, deixa eu baixar ele aqui, já está no final, que eu vou colocar ele à disposição de vocês aqui pelo chat. Está terminando aqui, ó, transferência. Então, esse livro é o livro que o professor Vives vai apontar para as teses do clube, que foram, de alguma maneira, fontes de uma crítica severa que se fez ao Kant e ao Hegel, como se fosse necessário livrar-se deles, né? E esse livrar-se foi um pouco pesado, né? Na medida em que incluiu mais de uma possibilidade. Tá, é esse aqui, então. Então, conseguindo achar o texto nos downloads. Aqui, 17. Está indo aí, pessoal, o texto do clube. Tá. Bom, e aí vamos lá retomar, então, algumas coisas. Eu acho que a maior parte delas que eram... Não sei se eu entendi, Daniel, mas a maior parte das questões da Renata foram sendo tocadas pouco a pouco, como a ideia do direito, a ideia do delito, no Kant. Eu acho que um destaque interessante no texto, e que não foi passado por ninguém, é um pouco da explicação contextual. Eu sempre insisto muito em dizer para vocês o quanto que é relevante pensar quem está escrevendo da época que está escrevendo. E o Klug, de alguma maneira, ao fazer a crítica, ao porquê tem que se despedir do Kant e do Hegel, ele, ainda assim, ele coloca o Kant na sua época, chamando essa época de desespero. Vejam a citação na página 708. Em sua teoria penal, é claro que o espírito de Kant parece estar ensombrecido por suas visões depressivas. Já nas primeiras frases que expressam seu pensamento com respeito ao sentido da pena, que se encontram na Metafísica dos Costumes, publicada em 1797, vejam que período é, né? Século XVIII, final do século XVIII, constituem um prelúdio desesperançado, resignado e condicionado pelo espírito da época. Qual é o espírito da época? Aí abre uma citação. O direito penal é o direito daquele que detém o poder contra os a ele submetidos, para impor-se-lhes um mal como consequência do crime cometido. O soberano em um Estado não pode ser castigado, só pode ser retirado dele o poder. Era uma época, vocês vão de convir, uma época em que o autoritarismo é a tônica e que o soberano não tem questionamento, não se questiona a soberania do soberano, embora fosse já um período em que revolucionário, vamos dizer assim, né? Ainda assim, o resquício é de conformismo, e é isso que alerta o Klug, né? Há um conformismo com o estado de coisas dessa época. Qual é que conformismo? A que conformismo é essa referência? Poxa vida, não tem muito o que fazer contra o autoritarismo. O autoritarismo é assim mesmo, né? O autoritarismo é a tônica. Puxa, a crítica ao autoritarismo vai tardar muito mais.
né? A superação dos estados autoritários não vem antes da Segunda Guerra, nem na Primeira, da Segunda, né? E até então os estados autoritários continuam graçando por aí. Era natural que alguém tivesse dito, não, olha, larguei mão, aí contra o soberano não há o que fazer, né? E é isso que, olha, nós precisamos nos livrar desse imperativo categórico, porque esse imperativo categórico diz respeito a esse modelo autoritário. Então, é curioso como uma coisa se transforma em sua antítese. O professor Vives já fala isso no texto, né? Uma coisa se transforma em sua antítese. Aquilo que era um discurso, não, olha, vamos nos livrar desse discurso autoritário conformista e vamos estabelecer certas estruturas do ser que não possam negar alguma prévia, esquece o idealismo, vamos para outra coisa. Só que esse outra coisa acabou sendo um condicionamento ainda pior, né? A construção liberal se perdeu no caminho, né? E segundo o professor Vives, ela se encontrava na base das liberdades constitucionais, né? Ou seja, nas bases da liberdade constitucional se encontrava a liberdade essa que é a pressuposto da razão. De alguma maneira isso se perdeu no caminho, né? Bom, a questão da pena de morte e da obrigação de punir a gente já tratou. A outra questão que eu achei importante e que é referida pelo professor Vives é ali o começo da página 709 e seguintes da liberdade transcendental às liberdades políticas fundamentais, quando ele vai explicar essa liberdade como intrínseca à razão, como, na transposição dela para as liberdades fundamentais. O finalzinho da página 709 e o começo da página 710, em que diz assim: porém, ao tratar da razão pura prática, ou seja, de uma hipotética razão pura a priori, independente de toda a experiência, da razão que determina o que é ou não correto fazer, né? O Kant afirma que, a tal efeito, um ser que se crê livre deve chegar às mesmas conclusões, seja em efeito livre ou não. Desse modo, para determinar o correto jurídico ou moralmente, que exige como fundamento a liberdade, resulta finalmente indiferente que exista essa liberdade ou não. Essa argumentação que invalida o pressuposto da que parte não pode ser correta, né? Qual é o pressuposto da qual a parte existente de alguma liberdade, né? Só que essa liberdade seria uma liberdade independente da experiência, independente de uma praxis libertária, né? E aí isso não seria a razão em si mesma. Isso para o professor Vives não existe. Existem liberdades, são liberdades intersubjetivas e não subjetivas, e não pré-existentes. Essa pré-existência, a própria fórmula de pré-existência condicionante é algo que lega as possibilidades do Heidegger desenvolver o que desenvolveu, com todos os consectários que a gente já tratou, né? Então, na visão do professor Vives, a leitura do professor Vives a respeito do Kant, na visão dele, eu ouvi isso dele já várias vezes, no texto do Fundamentos, está presente várias vezes. Ele diz assim, olha, o Kant da razão prática não é o Kant da razão pura. E o Kant da razão prática está vivo. É preciso muita coisa do que tem ali ser preservado. O Kant da razão pura, não. Então, é como se houvessem duas fórmulas de pensamento, uma com a qual ele concorda e outra com a qual ele discorda, ambas provenientes do Kant. Então, aí, o critério é de vocês estudarem esses dois pontos de vista e verem essas diferenciações. No texto aqui aparecem muito mais contraposições entre a crítica da razão prática e a metafísica dos costumes, e não propriamente a crítica da razão pura, né? Ela aparece somente na crítica à falta de determinação de um modelo de Estado. A questão do fundamento da liberdade na razão prática, na visão do professor Vives, também diz respeito ao modelo do Wittgenstein. A gente já falou disso, né? A impossibilidade da razão pura seria a mesma impossibilidade da linguagem privada. A gente já tratou disso, né, quando falamos da necessidade de interação. E ele diz que isso significa que a liberdade kantiana que ele pretende preservar é a garantia de coexistência
de arbítrios, ou seja, de eu poder fazer tudo que eu quiser ou puder, segundo uma lei geral de liberdade, ou seja, esbarra minha liberdade na liberdade alheia. Né? Uma conexão que foi feita nas referências do texto, que foram pela Renata um pouco rápidas, que mereciam talvez uma dedicação dos senhores mais detida. Eu vou sugerir até um outro livro nisso, já que vocês entram agora em férias e podem se divertir um pouco, é a passagem ali da página 720 e 721. Né? A luta da filosofia contra a ilustração, onde ele começa a apresentar os pontos filosóficos que foram se impondo contra um discurso iluminista. E ele cita uma convenção, um congresso internacional de filosofia em Davos, em 1929, que é um congresso em que o Cassirer apresenta uma tese e a contraposição vem do Heidegger de uma forma muito virulenta, mas que contamina ou encanta alguns dos presentes naquele local, entre eles o Carnap, que depois vai ser o fundador, um dos líderes do Círculo de Viena, e que, de alguma maneira, achava que aquilo que o Heidegger estava dizendo, e tem muita gente que acha, e eu tive presente em algumas bancas em que eu tive que destruir essa suposta conexão. Tem gente que procura achar uma identidade na concepção de linguagem do Heidegger com o Wittgenstein, não tem relação absolutamente nenhuma. Né? Quem professa isso certamente não entendeu Wittgenstein, mas muito provavelmente tampouco entendeu Heidegger, né? Porque, na verdade, é uma contraposição praticamente direta. E uma das pessoas que achou que tinha achado a chave do cofre e tinha resolvido é o Carnap, que vai fundar o Círculo de Viena e convida, dizendo que tudo poderia ser resolvido pela lógica da linguagem, como se existisse uma só, né? Todos os problemas filosóficos estariam resolvidos por essa lógica era muito clara e que deveria ser apresentada. Funda o Círculo de Viena, convida para a primeira palestra, inauguração desse ciclo de debates, o próprio Wittgenstein, e o Wittgenstein vai lá e começa a ler um poema indiano de costas para o público durante 1 hora, que é o modo dele de mostrar que vocês não entenderam patavina do que eu estava falando. Né? E todo esse embate do Congresso de Davos, da evolução disso, e mesmo da criação do Ciclo de Viena, qual foi o comportamento do Wittgenstein frente a isso, está muito bem descrito nesse livrinho. Esse livro é lúdico, vale a pena vocês irem atrás. É o Tempo de Mágicos. Tá? Esse livro, o que ele faz, do William Eilenberger, ele narra a década entre 1919 e 1929 na vida de 4 filósofos, né? que são o Heidegger, o Wittgenstein, o Cassirer e o Berlin. Né? E aí ele vai falando de um e de outro, vai mostrando a vida de um e de outro, a cada pedaço, enquanto o que um estava fazendo, enquanto o outro estava fazendo, e vai falando das vidas que eles vão levando e como eles foram interagindo em pensamento filosófico um com o outro. Existe uma passagem bem ampla, narrativa desse congresso em Davos, que resulta muito interessante, e também da fundação do Círculo de Viena. Aliás, perdão, não é o Berlin, é o Benjamin. Né? É o Benjamin, o Heidegger, o Cassirer e o Wittgenstein, os 4, né, que são os objetos da narrativa. Vale muito a pena dar uma olhada nesse livro. E é um livro lúdico, né? Não é um livro que você vai ler, você vai aprender filosofia sem estar lendo filosofia propriamente, porque é uma narrativa histórica, é um pouco biográfico, tá? Mas conta exatamente esse contexto que o professor Vives explora aqui muito rapidamente. Não dá tempo de explorar tudo, ele mesmo avisa que não vai dar tempo de explorar tudo, mas eu acho que esse é um contexto legal para vocês entenderem. E é um contexto também em que, de alguma maneira, há inúmeras referências àquilo que o Rai-san falou, e com isso eu vou fechando as considerações de vocês,
porque há várias referências ao Austin, a influência do Austin, né, nessa turma toda, e claro, depois essas influências vão compor a estrutura da ação comunicativa em Habermas, que acaba gerando a ação significativa do Vives. Existe uma contraposição, existe uma sequência histórica, assim como tem uma condicionante que o texto nos mostrou entre Heidegger, Wälzel e Jacobs, também existe uma conexão muito clara aí entre o Austin, o Habermas e o Vives, se a gente quiser tomar a estrutura do que é uma teoria da ação. Assim, quando você quer compreender a ação significativa do Vives, você acaba lendo o Habermas, a ação comunicativa, e quando você acaba lendo o Habermas, você vai remeter ao Austin no How to Do Things with Words. Acaba sendo a fonte primária de toda essa discussão. Bem, se há alguma dúvida também sobre o quanto existe uma vinculação entre o pensamento heideggeriano e o modelo nacional-socialista, a minha sugestão de leitura é do Victor Farias. Victor Farias é um autor que fala muito sobre... E o Emmanuel Faye. O Faye faz um comentário sobre o Heidegger a partir da descoberta dos cadernos negros. Ele efetua toda a conexão entre o pensamento heideggeriano e a sua vinculação ao nacional-socialismo. Eu não lembro do título dos livros, mas dá para dar uma procurada. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Heidegger e a sua herança, né, professor? Pode ser isso, pode ser isso. Pode ser isso mesmo, Guilherme. Eu não lembro do título. Mas é um livro relativamente recente, muito interessante também, né, para compreender todo esse contexto filosófico que o professor Vives cita. Para que serve tudo isso, gente? Ora, de alguma maneira serve para depurar as vossas fontes, né? Os vossos autores de referência, afinal de contas, é algo que vocês vão fazer. Dentro em breve, vocês vão estar compondo as vossas dissertações a partir de certos paradigmas, certas fontes de referência. E aí o cuidado com essas fontes de referência é algo importante, porque as pessoas vão mencionar as derivações das vossas bases teóricas a partir daquilo que os senhores professem, né? Ou seja, quem compra Heidegger pelo ontologicismo leva de troco um nacionalsocialismo, para quem topa, né? Em matéria penal, eu acho que não é uma boa, né? Há quem sustente aí que há muito que aprender do Heidegger. Do Heidegger, a única coisa que eu quero é a distância. Acho que era isso. Não sei se tem mais alguma coisa que ficou... Ah, sim! Tem uma referência no Caminho, que é bem interessante, que é citada pelo professor Vives, como é que entra o pensamento do Heidegger no direito. Ele cita o Erich Wolff. Erich Wolff é conhecido autor de alinhamento com o nacionalsocialismo, mas também pelo Carl Schmitt, né? E é curioso porque o Carl Schmitt é um camarada que vai escrever também sobre teologia, né, de alguma maneira, né? E, no final das contas, professar uma verve proclive ao nacionalsocialismo. É um dos caras que publica, por exemplo, o artigo questionando a ideia de que o Congresso Nacional é o guardião da Constituição, para dizer que o Führer é o guardião da Constituição. O detalhe é que esse artigo é publicado imediatamente depois da Noite dos Longos Punhais, quando Hitler acaba matando os seus concorrentes dentro do partido nazista numa noite, assassinando centenas de pessoas, e se justificar no hashtag: olha, não tive o que fazer, não dar o golpe do Estado, então eu tive que ser juiz e verdugo. Nesses casos, matei todo mundo lá, e aí, para salvaguardar a Constituição. E o Carl Schmitt escreve logo em seguida que o Führer é o guardião da Constituição, justificando então essa atitude. Não preciso dizer mais sobre o Carl Schmitt, né? Esse é o alinhamento, esse é o vínculo mais estreito do Heidegger. E não é um acaso que ele também seja citado nos textos fundamentais de filosofia do Wälzel. Portanto, se alguma dúvida há sobre a conexão, está aí, né? Tá?
acho que, bom, se alguém tiver dúvida ainda sobre qual é a conexão do Weltzer com esse tipo de pensamento, leia o Haver-Llobet. O Haver-Llobet vai ter um capítulo inteiro sobre o Weltzer e a sua vinculação com o nacionalsocialismo. Do Weltzer para o Jacobs é fácil, né? Um foi orientador do outro, então não tem dúvida sobre a conexão de pensamento de um e do outro. O que mais? Essa noção de manutenção normativa, ela me parece que traz essa ideia de manutenção de valores éticos sociais que era própria do Weltzer, né? Então, parece que é um finalismo parte 2 arrevante, algo assim. Não, é aquela história, olha, aquilo que nasce de novo, igual erva daninha, você tira, nasce de novo, né? Há pré-condicionamentos, os pré-condicionamentos não são mais dados ônticos do plano do ser. Mas existe uma estrutura pré-condicionante dada que é em qualquer sistema social, que é o sistema autopoético, né? Quer dizer, que é a importação embevida, né, das teses do Maturana e Varela para o plano da sociologia. O erro está ali, e todo mundo consegue ver isso. O Jacobs não. E, além do que, o Jacobs ainda faz uma leitura reducionista do Luhmann, a ponto de sustentar que a única resposta a um input disfuncional é o output de retorno, que é a pena. Ou seja, o input disfuncional é o crime, que tem que ter pena sempre. Acho que nem o Luhmann sustentaria uma coisa dessa, né? Mas, enfim, cada um. A história do sistema fechado, sistema aberto, né? É permeável o sistema à mudança? No Jacobs, não. De alguma maneira, é um pré-condicionamento. Esse pré-condicionamento era outro no Weltzer, né? Mas é assim, olha, o Weltzer tinha uma conexão com o nacionalsocialismo direta, né? O Jacobs tem uma estrutura proclive, capaz de dar aso a um autoritarismo. Qual autoritarismo? O que vier, o de turno, né? Então, no momento em que o mundo está vivendo um viés autoritário, a gente tem que pensar muito bem a respeito das teses desse cara. E daí de todo mundo, daí não é um acaso a crítica do professor Vives, de todo mundo que professa também existe algum sentido naquilo que diz o Jacobs. Com todo respeito ao Silva Sanches e a turma dele lá, o Pompeu Fabra de Barcelona, volta e meia escorrega nesse tomate, né? Então, estar atento a esses textos vão ser fundantes dos vossos trabalhos, né? Presta muita atenção nisso, vê lá o que você está usando, de onde vem, qual é a conexão, qual é a base, né? Tá certo? Algo mais que vocês gostariam do texto ou das questões conexas a esse texto que vocês gostariam de tratar? Roberta, a filósofa de turno, não? Hoje não, professor. Semana passada eu estava sem voz, hoje eu acho que eu tô com Covid, acredita? Gente, ainda bem que essa aula é online, né? Sim. Uma opção, Não tá uma opção fácil. sábia no final das contas, né? Porque muita gente ficou doente nesse caminho aí, né? Muita gente ficou, que bom. É uma pena só que a gente desta feita não conseguiu atingir, como em outras ocasiões, um público externo que frequentasse as aulas, mas, enfim, pelo menos os daqui estiveram, né? E a publicização que vocês autorizaram pelos canais de YouTube ajudam as pessoas volta e meia vêm as referências agradecendo a vocês todos, já em uma outra ocasião, eu vou tornar isso público agora, porque a gente está gravando, isso vai a público. Já recebi vários agradecimentos que são dirigidos a vocês, né? São dirigidos ao beneplácito, à concordância de vocês em que esses nossos debates viessem a público. Isso é um esforço coletivo, né, gente? Não sou eu que faço, estou aqui como aquele que organiza a aula, mas isso é um debate, todo mundo participa e todos vocês, de alguma maneira, são responsáveis pela difusão de algum raciocínio jurídico ou de algum debate que pode ser inspirador para muita gente, né? Então, entre outras coisas, além das coisas, como a Renata disse, que a gente pode ter construído durante esse semestre, né?
uma coisa que não está no script e nem é exigido, é que a gente, de alguma maneira, difundiu certos debates para vários lugares que a gente nem sabe onde vão chegar, mas que, de alguma maneira, contribuem para a evolução das pessoas, e essa é a função de uma universidade pública. Se ele está fazendo serviço público, o público é o patrão e nós somos servidores. É preciso que as pessoas, aos poucos, vão entendendo o que é o sentido da palavra servidor público. Ele serve e o patrão é o público. No Brasil, talvez as pessoas não tenham essa percepção tão exata quanto deveria. Bem, senhores, aqui nós vamos encerrando nossas conversas. Fica o compromisso de vocês com a disciplina. Nós temos a retomada do curso no dia 1º de agosto, significa que retrotraindo 15 dias. Vocês terão o 16 de julho como deadline para a entrega do vosso artigo que corresponde à avaliação da disciplina. Aqueles que estão matriculados, obviamente, né? Aí me refiro a Renata, a Roberta, ao Daniel e a Mariana. Os 2 que são ouvintes aí estão dispensados disso, daí o sorriso, né? Veja. Tá certo, pessoal? Vou encerrar a gravação por aqui, tá bem?